Glória a Deus. Vamos lá então compartilhar a palavra de Deus. Como é bom poder compartilhar a palavra de Deus. E nós vamos compartilhar aqui no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, nos vai contar uma história tremenda da parte de Deus. Diz assim: certo dia Jesus estava perto, do mar da Galileia, e ele avistou dois barcos, mas diz assim que ele estava sendo comprimido por todos os lados, tamanha era a multidão para ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa linda, Jesus passando ali perto do mar da Galileia e uma grande multidão em sua volta, e aqui a Bíblia diz que o comprimia de todos os lados. Você tinha gente para todos que é lado, criança, homens, mulheres, pessoas felizes, pessoas acompanhando o Mestre, acompanhando Jesus. Mas olha que interessante, versículo 2, viu à beira do lago dois barcos. Jesus no meio daquela tamanha multidão, tanta gente para ele ver, e ele se importa com todos, ele vê todos, mas no meio da multidão ele avistou, olha a visão de Jesus, ele avistou dois barcos, tinha dois barcos ali, e a Bíblia vai nos contando, tinha dois barcos, deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ou seja, no meio daquela multidão, Jesus avistou dois barcos deixados pelos pescadores que estavam lavando a rede, Ou seja, se Jesus reparou até em dois barcos, como ele não vai reparar na minha vida, na sua vida? Jesus é um Deus de detalhe, amém? Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Ou seja, no meio daquela multidão, ele ainda avistou dois barcos, reconheceu quem eram os pescadores e reconheceu o que eles estavam fazendo. Diz que eles estavam lavando as redes. Hoje vamos falar sobre isso, Manter a sua rede lavada. Vamos entender por que devemos manter a nossa rede lavada. Amém? Então os discípulos estavam aqui, esses pescadores estavam lavando as redes. Aí Jesus entrou em um dos barcos e esse barco pertencia a Simão. Ele entrou no barco e pediu para o barco se afastar da areia. E agora Jesus, um pouco afastado ali da areia, ele continuou ensinando toda aquela multidão. Ou seja, você compreende a cena? Dois barcos, um deles era de Simão. Jesus entrou naquele barco, se afastou um pouco ali da praia e continuou ensinando. Enquanto isso, Pedro, João, Tiago, André, 4 discípulos aqui, que iam ter um encontro com Jesus ainda, estavam lavando as redes. E aí diz que assim que Jesus terminou de falar no versículo 4, disse a Simão: vamos para onde as águas são mais fundas e todos lancem a rede para pescar. Ou seja, os discípulos tinham acabado de lavar as redes. Para que serve a rede? Para pescar. Mas eram dois barcos, eram vários pescadores, estavam lavando várias redes, Quem não lava a rede, ele sabe que ele vai tomar um prejuízo lá na frente, Porque a rede, se não for lavada, ela vai apodrecer, Mas diz esse contexto que, quando Jesus falou, apanha as redes e vamos lá para as águas mais profundas. Ou seja, eu quero que você comece a ver essas redes, amém? Eram redes compridas, longas, grandes, mas elas tinham uma manutenção, elas tinham que ser lavadas, ou seja, senão ia apodrecer. Mas agora a gente vai ver o contexto que Pedro, que é Simão, diz aqui para Jesus: Jesus, passei a madrugada toda, passei a noite toda lançando essa rede e nada apanhamos. Ou seja, não apanhou nada de peixe, mas com certeza pegou sujeira, pegou lixo, E se aquela rede não fosse lavada, depois com aquela água suja, ia apodrecer e estragar. E diz que foi necessário. Jesus, enquanto ensinava a palavra, estava de olho naqueles discípulos, vendo eles lavando a rede. E agora essa rede vai funcionar. Por quê? Porque foi lavada. Jesus esperou eles lavar a rede para falar: vamos agora novamente para o mar e a gente vai lançar essa rede. Aí diz que os discípulos falaram: Senhor, não apanhamos nada, mas agora, já que é o Senhor que está falando, eu vou lançar a rede. Diz que quando lançou aquela rede, não uma, mas várias redes, eles ficaram impressionados, porque a rede foi tomada de peixe, era muito peixe. E diz que eles começaram a puxar a rede, diz que a rede começou a se rasgar, começou a estourar, tamanho era aquela quantidade de peixe. Agora imagina se não fosse uma rede conservada, se não fosse uma rede lavada. Ela ia apodrecer, ela ia ter estourado, Ela não ia dar certo. Mas diz que essa rede começou a estourar, mas os peixes não fugiram, não escaparam. Os peixes continuavam ali, eles começaram a puxar. E vendo que a rede ia estourar e era muito peixe, eles fizeram um sinal para o outro barco. Aí chamou outro barco, foram os outros pescadores, apanharam aquelas redes, começaram a puxar.
2 barcos arrastando uma quantidade enorme de peixe. Vendo isso, quando colocaram os peixes dentro do barco, Pedro disse: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador, né? Mas agora Jesus faz uma promessa para ele, e Jesus não mandou ele pular fora do barco. Jesus falou: você é um pecador, então corre daqui, né? Nada disso. Jesus falou: a partir de agora, você será um pescador de almas. Olha o que Jesus fez. Então esse é o contexto dessa história, e agora a gente vai entender o que significa lavar essa rede. Amém? Você sabe que a rede serve para puxar o peixe, e eles não tinham apanhado nada de peixe, ou seja, só tinham apanhado sujeira, só tinham apanhado coisas que não deveriam apanhar. Eles puxaram para si, eles lançaram várias vezes aquela rede, puxaram para si, mas o que veio com aquela rede? O desânimo, a tristeza, a frustração, até mesmo o cansaço. Eu quero te dizer que tudo aquilo que temos puxado, que tem nos trazido cansaço, que tem nos trazido preocupação, que tem nos trazido ansiedade, que tem nos trazido males, é o que Jesus está falando. A rede hoje precisa ser lavada. Jesus quer lavar essa rede. Amém? Essa rede, ela funciona para algo específico. Essa rede, ela funciona para alcançar, para adquirir, para puxar aquilo que é bom, aquilo que Deus quer que entre no nosso barco. Ou seja, a história nos diz que Jesus entrou naquele barco, diz que Pedro, segundo a palavra do Senhor, lançou aquela rede, mas também diz que ele teve que lavar aquela rede. E sabe o que é interessante? Que quando Jesus fez aquele milagre, aquela rede se estourou, o barco quase afundou. Os 2 barcos quase afundaram, e jamais iria afundar. Por quê? Porque Jesus está na história. Ou seja, quando nós permitimos Jesus entrar no nosso barco, ou seja, quando permitimos Ele entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, às vezes parece que a coisa está dando, não vai dar certo, mas vai dar certo. Se Ele está na frente, se Ele está no barco, com certeza não vai dar certo. É Ele que está no barco contigo, Ele que faz parte da tua casa, da tua família. Quantas vezes você já pensou que não ia dar certo, que era o fim, e Deus proveu, Deus abriu novamente outra porta? Por quê? Significa que Ele é o mestre. Jesus falou, Simão falou, né? Mestre, se afasta que eu sou um pecador, né? Reconhecido como mestre, e era o mestre dos mestres. Ele estava no barco, ele estava na história, e aquela rede agora estava trazendo o quê? Milagre. Mas para aquela rede trazer milagre, ela primeiro precisa ser lavada. E agora, trazendo isso para a vida de Pedro, Jesus falou: Pedro, se você tem zelo até com uma rede, se você cuida até mesmo de uma rede, porque você precisa dela para alcançar aquilo que a sua mão não pode alcançar. Pedro não podia pescar peixe com a mão. Mesmo ele vendo peixe, ele não ia ser um pescador de pegar peixe com a mão. Ele precisava daquela rede, por isso que ele cuidava daquela rede. Ele sabia o quanto custou aquela rede, ele sabia o valor daquela rede. Agora Jesus fala: você acha, Pedro, que por causa que você está em pecado eu vou te jogar fora? Você acha que eu vou te lançar fora porque você não presta nada? Se você lava a rede e ela funciona e ela não estraga, agora imagina Jesus falando: eu vou te lavar, Pedro, eu vou cuidar de você, eu vou ter um zelo da tua vida, Pedro, e a partir de agora você será um instrumento nas minhas mãos. Assim como a rede era um instrumento para Pedro apanhar peixe, agora Jesus fala para Pedro: você será um instrumento nas minhas mãos. Assim como você lavou essa rede, e você precisa de água para lavar aquela rede, eu tenho água viva, eu tenho a minha palavra, e por causa da minha palavra eu te limpo, eu te faço uma promessa: você será um pescador de alma. E eu não sei de quantos de vocês conhecem a passagem lá de Atos capítulo 2, que diz que esses mesmos discípulos, esse mesmo Pedro que teve encontro com Jesus e falou: se afasta de mim que eu sou um pecador, era o mesmo que agora estava recebendo uma porção do Espírito Santo. E quando ele recebeu aquela porção do Espírito Santo, o que ele se tornou na mão de Jesus? Um grande pescador. Aquela rede agora, a vida de Pedro estava totalmente limpa, porque o Espírito Santo limpou, e agora ele estava o quê? Ganhando almas. Se converteu ali 3.000 almas, ou seja, ele lançou uma rede, ele foi um instrumento usado por Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra? É o que Jesus quer fazer com a sua vida, é o que Jesus quer fazer com a minha vida. Pedro falou assim: Senhor, eu estou sujo, Senhor, eu estou em pecado, Senhor, se afasta de mim, eu sou um pecador. Jesus falou: eu não vou me afastar de você, porque você precisa ser lavado.
Você precisa ser cuidado. Eu tenho zelo por você, eu tenho cuidado por você. É o que Jesus está falando para as nossas vidas. Sabe, a religiosidade, ela nos leva a querer fugir da presença de Deus. A religiosidade quer nos condenar, quer nos acusar, quer nos chamar de pecador. E nós somos mesmo. Só que a verdade é que todos nós somos. Todos nós precisamos ser lavados. Se aquela rede precisava ser lavada para ela poder pescar, para ela poder não se estragar, imagina as nossas vidas. As nossas vidas também precisam ser lavadas. Mas assim como Pedro e os discípulos lavavam aquela rede, essa palavra está falando que Jesus mesmo quer lavar as nossas vidas. Aquilo que a religiosidade não pode fazer, o Filho de Deus pode fazer. Jesus vem para perdoar os nossos pecados, Jesus vem para entrar no nosso barco, entrar na nossa vida, entrar na nossa história e nos transformar, para podermos ser um instrumento na mão dele, para podermos ser essa rede de alcançar outras vidas. Isso aqui demonstra o quê? A Bíblia nos fala sobre as nações. E ela tipifica, ou seja, ela representa os peixes como as almas. Ou seja, Jesus nesse momento ele quer fazer o quê? Alcançar a todos, ele quer salvar a todos. E o que ele quer usar? Redes. O que ele quer usar? Pessoas que vão se envolver, que vão trabalhar em equipe. Você percebe que esses discípulos, para apanhar aquela quantidade de peixe, ele precisou dividir a tarefa, ele precisou de amigos, ele precisou de companheiros. É isso que Jesus está falando. Jesus ele quer alcançar muitas vidas nesses últimos dias. Né? Eu digo isso para você cristão, eu digo isso para você que faz parte de uma igreja, para você que é um líder, um evangelista, um missionário, um profeta, um pastor. Eu digo para a igreja de Cristo. Jesus está chamando seus discípulos para trabalhar na sua obra, de lançar uma rede para alcançar as almas. Esse barco não representa uma denominação, esse barco não representa uma placa de igreja, esse barco não representa um grupo, não. Esse barco representa a igreja de Cristo. Os peixes não foram para o barco foram tirados da água, colocados no barco para ser levado até terra firme, até o destino. É isso que Jesus está falando. Não importa se eu vou trabalhar junto com alguém que tem uma visão diferente, um é pentecostal, outro é batista, outro é tradicional. Isso é religiosidade. Isso não é o que Cristo quer. Cristo está falando que Ele quer pessoas que permitiram ser limpos pela palavra dEle, que são redes, são instrumentos vivos na mão de Deus, que querem trabalhar, contribuir com o ministério do outro. Aqui era 2 barcos, era 2 discípulos. Se tivesse só um barco, Jesus não ia trazer tantos peixes, porque o Senhor aquele barco ia afundar. Se tivesse só um barco, não tivesse poucas mãos, os peixes iam escapar. Mas foi preciso um barco de apoio. Deus está levantando pessoas, missionários, intercessores para andarem juntos. Deus está levantando profeta para andar junto com o mestre, para andar junto com o pastor, para andar junto com o evangelista. Está na hora da igreja parar de pensar num barco particular e começar a ver um barco como a igreja de Cristo, como a igreja que vai salvar os perdidos, vai lançar a rede através da oração, através da oferta, através de dízimo, através de pessoas indo, através de pessoas abrindo a boca, em todos os lugares, compartilhando. Agora mesmo eu creio que você está aí assistindo essa pregação e você está chamando outras pessoas. O que você está fazendo? Você está segurando na rede. Você está pegando essa rede que foi limpa, essa palavra está nos limpando, essa palavra está nos dando uma nova direção, uma nova visão. Que essa rede está sendo lançada em toda a terra, que muitas almas serão resgatadas, muitas almas serão salvas, são os peixes, mas Jesus está querendo discípulos de verdadeiro que lavaram a sua rede. A rede foi lavada. Talvez você precise lavar, sabe o que? A religiosidade, a sua visão, que possa estar sendo limitada por causa da tradição, por causa dos costumes, e começar a olhar a visão de Cristo. A visão de Cristo é: vamos para as águas mais profundas, vamos obedecer a voz do Mestre. Ele sabe onde estão as almas, ele sabe quais são as almas que precisam ser alcançadas. Ele sabe os bairros onde as vidas estão. Ele sabe a cidade onde as vidas estão. Ele sabe os estados, as nações, que peixes precisam ser alcançados, vidas precisam ser alcançadas. Ele está procurando, como ele encontrou Pedro. Pedro, você será um ganhador de almas. Você vai fazer parte da minha obra. Eu vou te usar. Jesus mesmo usou Pedro, ele lavou Pedro, santificou Pedro para usar ele como uma rede, para alcançar vidas. Nessa rede, eu quero dizer que está a tua casa, que está a tua família.
A tua casa, a tua família será resgatada. É uma rede que vai salvar a todos. É uma rede que está curando a todos, está restaurando. Só que o que acontece? A religiosidade é como se a gente colocasse o peixe ou o pescador dentro do barco e a gente acusa, a gente condena. O que ele faz? Ele se ausenta, ele foge. Sabe, eu tive conversando com um irmão de uma outra nação, acho que era Angola. Um rapaz tão bonito, um rapaz tão educado, um rapaz conhecedor das escrituras. Mas ele acabou namorando, acabou engravidando a sua namorada. A igreja o botou para fora. E agora estava debaixo de um jugo, sem poder ver a namorada, sem poder estar com aquela criança triste. E de repente Deus nos fez a gente conversar com ele. Eu falei, Jesus não veio para te condenar. O barco de Jesus não é uma religiosidade. Você está no barco errado. Se esse barco está te botando para fora por causa do teu pecado, se esse barco não te ajuda, se esse barco não te socorre, Jesus não está nesse barco. Porque o barco que Jesus tiver não tem religiosidade. O barco que Jesus tiver, ele tem amor, ele tem graça, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Jesus veio para curar, Jesus veio para restaurar. Jesus veio para nos lavar. Todos nós precisamos ser lavados. Não há sequer um que não precisa ser lavado. Então, como alguém pode julgar, como alguém pode condenar, se nós também precisamos desse banho espiritual, se nós também precisamos ser lavados para poder ser uma rede nas mãos do Senhor. Jesus não joga ninguém fora. Então, se você estava fora desse barco, se você achou que por causa do seu erro, do seu pecado, você correu do barco, essa palavra está falando, volte para o barco, porque quem vai te santificar é Jesus. Diz que Pedro, ele quase pulou fora do barco quando ele viu que Jesus é santo, que Jesus é poderoso, que Jesus é o Senhor. Falou, se afasta, Senhor, de mim, eu sou um pecador. Jesus falou, não tenha medo. Jesus falou, Pedro, não tenha medo, eu vim para isso, eu vim para te perdoar, eu vim para te curar, eu vim para lavar essa rede, consertar a sua vida. Esse é Jesus que nós pregamos, Jesus, o Filho de Deus, que nos amou de tal maneira que se entregou. Somente Ele tem poder para nos lavar. E a boa notícia, Ele está te lavando por meio dessa palavra. A boa notícia é que Ele já está te consertando, Ele já está te restaurando. Ele não quer te ver fora do barco. Diz que Pedro saiu, levou os peixes, fez a missão dele, ganhou aquela pescaria naquela noite, segundo a palavra de Deus, e disse que largou tudo e continuou seguindo Jesus, andou com Jesus, porque ele sabia que quem ia cuidar da vida dele, quem ia lá sempre manter ele limpo, quem ia usar ele, quem ia saber onde colocar ele para alcançar muitas almas seria Jesus. Jesus está te chamando, Jesus está te chamando. Um dia ele esteve aqui no mar da Galileia. Hoje ele está aí do teu lado, falando contigo, por meio dessa transmissão, falando, vem me seguir, amém? Só Ele tem poder para nos lavar, e a boa notícia é que Ele está te lavando por meio desta palavra, por meio do seu sangue que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado, e Ele vai te usar, assim como Ele usou a vida de Pedro, Ele vai te usar. Pedro mostra aqui que sozinho ele apenas se esforçou, sozinho ele só puxou para si sujeira, peso. Talvez sua vida esteja assim, talvez você andou a sua vida toda sozinho e por isso você se sente pesado, por isso há tanta sujeira, você puxou coisas ruins para dentro de você, acusação, condenação, tristeza, vícios, pecado. Mas Jesus está falando, eu não vou te jogar fora, eu vou te lavar, amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus, para que essa palavra realmente venha levantar grandes ganhadores de alma, pescadores de alma, redes limpas nas mãos de Jesus, amém? Você é a rede limpa, é somente Jesus que tem poder para limpar de todo pecado, amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus, a igreja, vamos ficar de pé, vamos orar, que você entenda que Jesus não está mandando você correr, fugir dele, ao contrário, Jesus está falando, vem e me segue, vem aprender de mim, que eu vou fazer de você um grande ganhador de alma. E eu quero declarar que nessa rede já está ali, já está a tua casa, a tua família. Essa rede é a rede de amor, essa rede é a rede de compaixão. Jesus levantou pescadores, Jesus levantou missionários, intercessores. É o mundo, é a igreja fazendo a obra em conjunto. São os irmãos em Cristo, amém? Trabalhando junto em diversos lugares do mundo, evangelizando, ganhando alma,
Glória a Deus por essas vidas, amém? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te enchendo, assim como o Espírito Santo encheu a vida de Pedro, para dar mais ousadia, para dar mais unção, que a unção do Espírito Santo também venha sobre a tua vida, te encher de autoridade, te encher de ousadia, porque você é uma rede lavada pelo sangue de Jesus, você é uma rede nas mãos de Jesus, e grande vai ser o milagre. Você vai jogar essa rede e você vai se surpreender com o grande milagre. Os discípulos ficaram maravilhados, assim também você vai ficar maravilhado com o que Jesus vai fazer na sua vida, toda a sua casa, toda a sua família. Então eu quero que a partir de agora você creia que Deus está colocando nas suas mãos uma rede espiritual, que será a tua oração, uma cobertura espiritual pela tua casa e pela tua família, amém? Uma rede espiritual que você vai alcançar aqueles que estão perdidos. É água profunda que o Senhor vai te levar. O Senhor vai te levar onde estão as vidas, onde estão os perdidos, e você vai evangelizar, você vai orar por aquelas vidas, você vai falar das boas notícias do reino de Deus, Jesus Cristo, Senhor, amém? Que perdoa todos os pecados, Ele veio para salvar, Ele veio para perdoar pecado. A Jesus toda a glória. Vamos orar. Senhor amado, Senhor querido, nós queremos colocar cada vida dessa, Pai, que ouviu essa palavra, Senhor. O Senhor fez esse milagre para chamar a vida de Pedro, Senhor. Pai, essa rede foi cheia, ela não se estourou, ela não se arrebentou, porque ela foi primeiro lavada, Senhor. O Senhor também disse para Pedro: eu vou te lavar para te usar, Senhor. Pai, assim como aquela rede, Senhor, teve um propósito de resgatar, Senhor, de arrancar aqueles peixes ali do mar, colocar no barco para levar em segurança até a praia, Senhor, assim será essa rede espiritual, Senhor, que levará muitas pessoas para o céu, Senhor, que irá evangelizar muitas pessoas, Pai, que entrará em muitas casas, em muitas famílias, porque o Senhor está nos lavando, somos redes em Tuas mãos, Senhor, somos instrumento em Tuas mãos, Senhor, seremos usados por Ti, Senhor. Pai, assim como Pedro não fugiu por causa de ver a Tua santidade, de ver o Teu poder, ao contrário, o Senhor disse para ele não ter medo e ele se aproximar, Senhor, que cada vida que está ouvindo agora, Senhor, venha se aproximar de Ti, venha ter, Pai, mais comunhão contigo, venha crer que o Senhor está chamando para fazer uma grande obra nessa vida, Senhor. No nome do Senhor Jesus, não são redes abandonadas, jogadas, Senhor, abandonadas ali na areia, Senhor, jogadas de qualquer jeito, não. São redes, Pai, lavadas por Ti, para ser usada por Ti, Senhor, para fazer uma grande obra para Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus, diga assim: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de agora eu declaro: Jesus é meu único Senhor e Salvador. Eu sou uma rede limpa, serei grandemente usado por Jesus. Vou ganhar almas, minha casa, minha família, todos os meus amigos serão salvos, porque eu vou lançar uma rede de amor, a rede da salvação, porque eu sou instrumento vivo nas mãos de Jesus. Amém? A Jesus toda a honra, toda a glória. Deus te abençoe.